Bom, vamos lá. Eu quero que vocês me acompanhem aqui, ó. Isso daqui me dá o quê, ó? Vamos ver se vocês entenderam. Limite, quando ΔS tende a zero, da circulação de um campo vetorial isso daqui me dá o que, gente? Rotacional. Não dá o rotacional. Dá o produto escalar do rotacional com o vetor normal à superfície delimitada pela curva. De acordo? Tudo bem? Oi? Certo? Ó, então isso daqui é o produto escalar do rotacional com vetor normal. Ok? Então, você vai fazer um delta S tendendo a zero, falta ele. Hã? Você colocou o delta S tendendo a zero, falta ele. Oh! Nossa! Eu achando, você está certíssimo. Faltando eu dividir pelo delta S, né? Obrigado. Limite do delta S. Perfeito, obrigado, Laura. Tudo bem? Então o que eu vou fazer, gente? Na realidade, esse limite, ele te dá componente do rotacional na direção da superfície. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou achar só, que é o mais trivial, eu vou achar a componente K do rotacional. Tudo bem? A componente Z do rotacional. Se eu vou achar a componente Z do rotacional, a conta que eu resolverei aqui é o produto escalar do rotacional com o vetor K. De acordo? Então, eu vou fazer o seguinte. Como é em coordenadas cartesianas, então aqui eu vou desenhar um caminho. Ó. Ao longo desse caminho que nós vamos calcular o rotacional, de acordo? Então, ó, vamos orientar esse caminho para cá. Deixou ali o caminho fechado. Tudo bem? Para ficar mais fácil a visualização, eu considero mais fácil o seguinte, ó, o vetor K está para cá, né? O vetor normal está assim. Superfície, uma das superfícies delimitadas por esse caminho. É a superfície mais fácil. De acordo? Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rebater isso no plano XY, para eu visualizar aquilo ali no plano XY, que eu acho que fica mais fácil. Por isso que eu escolhi fazer a componente K. Ó, X, Y, olha, aí aqui, quando eu olho para a componente XY, eu percebo que o caminho é um retângulo. Percebi que o caminho é um retângulo. Ó, ele aqui, ó, ele cresce na direção Y. Deixa eu ver. Ó, aqui é o X constante. O maior X possível. Então, o maior X possível é esse. Crescendo na direção Y. Aqui, ó. Essa é a orientação que a gente está tomando. Tudo bem? Não entendeu, Gabriel? Eu entendi. Oi? Tá? É esse desenho visto bidimensionalmente. Aqui o vetor K está saindo aqui, ó. Certo? Aqui eu vou chamar, que é nesse ponto que eu vou calcular o rotacional. Então esse ponto é o ponto de coordenadas X, Y. De acordo? Esse ponto aqui, eu vou chamar ele de X mais delta X. E esse outro aqui, um link para quem dizer o que nós vamos chamar? Y mais delta Y.
integral ali. Então eu tenho que resolver a integral ao longo desse caminho fechado. Tudo bem? Então vou tentar, vou dar um nome para esse caminho, vou chamar esse caminho de C. Só que eu vou dividir esse caminho C em 4 caminhos. Então eu vou resolver 4 integrais de caminho. Eu vou dividir, ó, esse primeiro aqui eu vou chamar de C1, C2, C3, C4. De acordo? Só que nenhum deles é fechado. Mas, com base no princípio da superposição, ó, a integral de f dl, f dl ao longo de C, veja se vocês concordam comigo, é a integral ao longo de C1, f escalar dl, estou colocando no índice 1, bem? Certo? Mas, deixando claro que eu vou resolver essa integral de linha de uma maneira que matematicamente não é das mais bonitas, tá? Quando a gente for falar do campo elétrico, eu vou resolver ela de uma maneira mais bonita, mais correta. Agora é só, eu quero ganhar tempo. C3, F escalar dl3 mais F escalar dl. Tudo bem? Tudo bem ou não? Vou pegar aqui ao longo do C1, vou pegar um exemplo só. Vamos imaginar que aqui eu tenho um campo assim. Está aqui. Está ali aquele campo. Tudo bem? Para onde está o dx? Perdão, para onde está o dl? O dl está para cá. O ΔL está para cá. Então o ΔL é praticamente o dx. Todo mundo concorda? Portanto, vou colocar aqui, ó, a carreta por partes, que a integral ao longo de C de f escalar dl é igual, ó. Portanto, se eu fizer o produto escalar de f com dl, eu vou ter a componente x do campo f. Vocês concordam comigo? Porque, ok? Então, o que eu vou ter, ó? Então, a integral ao longo do caminho 1 vai ser a integral, certo? Da componente, da componente x, que aí eu preciso colocar vetorial, no ponto x, olha, começa aqui, não começa? X, y, z, o y e o z são constantes, tá vendo? Vamos ver aqui onde eu estou, qual parte eu estou por aqui. O y e o z são constantes, de acordo? Tudo bem? dx, porque o dl é dx, nesse caso. Todo mundo concorda? dx. Só que o x está indo de quanto a quanto? Desde x até x mais delta x. Entenderam? Agora eu tenho que pegar a integral ao longo de C2. Mas, vamos ver se vocês estão espertos. Integral é aqui. Vou colocar o F aqui assim. Só como exemplo. Para onde está o dl?
na mesma direção do eixo Y. Então, se eu fizer F escalar dl, eu vou ter a componente Y de F. De acordo? Só de ver esse caminho, vocês já perceberam que não vai ter a componente Z, né? Tudo bem? Vamos observando, vamos aos poucos. Portanto, aqui eu vou ter a componente Y do campo. Qual que é o ponto? X mais delta X. Todos eles estão no ponto X mais delta X, Y, Z, DY, porque agora está variando em Y. Tudo bem? Quem está variando é Y. Y começa onde e termina onde? Começa no Y e termina no Y mais delta Y. Foi. Que cabe a terceira, hein? A terceira, vamos lá. A terceira vai ser negativo. Então, a terceira tem que tomar um cuidado com feroz. Porque se eu fizer o produto escalar, a terceira está aqui. Exato. Pode vai ser um negativo. Vai ser um negativo. Negativo, né? Só que ele vai de X. Não, depende. Tem que ver com a conta. Você pode considerar negativo ou positivo. Tanto faz. Vamos por partes. Primeiro, todo mundo concorda que vai ser a componente X. Todo mundo concorda que vai ser a componente X. Então vou colocar aqui. Componente X. Por partes. Componente X em que ponto? X mais delta X, Y mais delta Y, porque eu estou lá em cima, Z. Bem? Certo? Então, X mais delta X. Esse é o problema dos acochambramentos. Eu estou fazendo um acochambramento. Aí agora que eu falei que é opção, você pode falar que aqui está variando menos dx, porque ele está vindo ao contrário. Tudo bem? Só que se você colocar que é menos dx, você está indo de 4 para quanto? E X mais delta X é X. Não. Dx é X mais delta X. Entendeu? Porque você já está colocando menos. Porque aqui o que você está indicando? Você está indicando que o X está diminuindo. Por isso que você colocou menos. Exato. Inverteu o sinal da integral. Gostei disso. Então eu vou fazer isso que eu acho que fica mais bonito. Eu vou colocar desde X a X mais delta X. Eu vou inverter o sinal da integral. Melhor, né? Entendeu? Tem que escalar pode dar negativo e virar. Não. Então, se você faz esse raciocínio, você erra. Porque você está contando, ó. Se você considera que aqui é dx, você está indicando, ó, está tendo uma variação negativa. Só que aí você coloca que ele vai do x mais delta x é o x. Também está negativo. Aí está fazendo negativo com negativo, positivo. Quando isso não é verdade. É assim, você vai fazer esse vetor força, apontar lá essa vitória, e aí vai. A componente fx que vai dizer. Entendi. Entendeu? Certo? Entendido? E aí a mesma coisa na outra, né? Mesma coisa na outra, que vai ficar agora menos integral aqui, ó, desde y a y mais delta y, se eu estiver indo muito rápido, ele fala, da componente y no ponto x, y mais
delta y, z dy. Pronto, é assim que eu vou calcular a integral do limite. Uau! Hã? Mais comprido que esperança de pobre, né? Aí vem aqueles truquezinhos matemáticos que só quem está por dentro da teoria é capaz de fazer. Eu já sei o que eu vou querer fazer. Eu não vou querer tomar um limite. Eu não vou querer tomar um limite, meus amigos. Certo. Tá? Eu vou querer tomar um limite em que o ΔS tende a zero. Infelizmente ali eu já paguei. O ΔS é ΔX e ΔY, não é? Então eu vou fazer o ΔX e o ΔY serem números que são muito pequenos. Se eles são muito pequenos, eu posso considerar que dentro desse intervalo isso aqui é constante. De acordo? Se isso aqui é aproximadamente constante, ele sai da integral. Então eu vou escrever assim, ó. Assim, ó, deixa eu escrever aqui primeiro. F, df, é aproximadamente, porque se eu já estou prevendo que eu vou calcular limite. Tudo bem? Então vou pegar isso aqui. Isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui sai da integral, não vai? Então vai ficar f de x nesse ponto. F de x nesse ponto. Integral de dx. D de x é x mais ΔX. Quanto dá isso? ΔX. Tudo bem? Tudo bem? Então se eu pegar isso daqui, vai ficar o quê? F de x ΔX. Esse aqui também, né? Só com sinal negativo, né? Então eu vou colocar o ΔX em evidência já. Pode ser? Pode ser? Ó, o que eu vou fazer. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Ali tem menos, né? Porque lá eu vou pegar ele primeiro, ó. Menos. Eu vou dar por um parênteses, vê se vocês concordam. Eu estou ganhando tempo, tá? F de x. Eu estou naquele lá. Qual que é o ponto? X mais ΔX. Y mais ΔY. Z. Então, menos aqui, né? Menos, e vocês entendem o que eu fiz. Fx, o quê? X, Y, Z, vezes. Opa, eu tenho que fechar esse colchete. Vezes ΔX. Vê se vocês concordam que eu matei a 1 e a 3. Matei a 1 e a 3. Todo mundo concorda? Tá, eu coloquei nesse parênteses aqui, vocês vão entender já já. De acordo? Tudo bem, então, gente? Peraí, só retomando. Você pegou, você colocou um limite. E aí meio que você tirou a Não coloquei o limite. Tá ali tá uma aproximação. Tá. Mas aí seria errado. Eu vou fazer nesse intervalinho pequenininho, eu vou considerar que essa aqui é constante, eu posso tirar ele fora da integral. Então, mas aí eu poderia tirar fora da integral e calcular a integral normal. Sim. Que integral? Ó, integral normal. Como ficou? Integral de x a x mais ΔX de 1 dx. Sim. Aí fica x mais ΔX menos x. Isso aí vai dar 2x, 2y. E 2y. 2x mais 2y. X mais ΔX menos x dá só ΔX. Não, eu estou falando ao todo. Você somar tudo ali. Então vai dar 2 é de x, 2 é Vai dar só um que em x pontos diferentes. Só tem pontos diferentes. Tá. Certo? Certo. Tudo bem?
está quem? A 2 e a 4. Certo? Então vamos lá. Mais a mesma história, né? A2 f y x mais delta x y z menos componente y x y z vezes delta y. De acordo? Todo mundo de acordo? Ok, então. Isso é aproximadamente, né? Já que é aproximadamente, vamos continuar com as aproximações. Eu preciso da componente z do rotacional, né? Que é o que eu estou tentando determinar. Então aqui eu vou dividir pela área. Qual que é a área delimitada? Delta x, delta y. Desde que o vetor k seja o vetor normal, né? E aí eu vou obter a componente z do rotacional, de acordo? Então eu vou dividir desse lado por delta x vezes delta y. Se eu dividir desse lado por delta x vezes delta y, o que eu tenho que fazer do outro? Dividir. Só que quando eu dividir essa parcela por delta x vezes delta y, o que acontece? Quem que vai ficar embaixo? Delta y. Delta x vai embora. Embaixo delta y. Quando eu dividir a outra parcela por delta x ou delta y, quem que vai ficar embaixo? Delta x. Delta x. Mas o que a gente quer mesmo? A gente não quer uma aproximação, a gente quer uma igualdade, né? Como é que eu tomo a igualdade? Limite quando quem tende a zero? Delta x e delta y, né? Então eu vou passar o limite. Limite, vou escrever assim, ó. Delta x, delta y, os dois tendendo a zero. Certo? Então tem que passar o limite desse lado aqui também. Bom, eu vou escrever aqui, ó. Nesse cara aqui não tem. Não, tem. Limite. Delta x, delta y tendendo a zero. Aqui agora é a hora que eu desanimo. Estou passando o limite nas duas parcelas, tá? Mais. Limite. Delta x, delta y. Show de bola. Igual. Meus amigos. Eu vou olhar para essa daqui. Aqui eu estou com a componente FY do campo. Estou dando um incremento no domínio. Quanto que é o incremento que eu estou dando no domínio? Delta x, ou seja, eu estou dando um incremento apenas na direção x. Não, tá certo, na direção y. O que é isso? Isso aqui é derivada parcial com relação a x. Certo? Então isso aqui, ó, é a derivada parcial com relação a x da componente y do campo. Eu esqueci aquele lá, menos. Agora fico com vocês. Quem é aquele cara? Não. Eu cometi um pequeno erro. F. Onde que eu estava? Peraí, x mais delta x. Eu estava aqui em cima, né? Então, esse ponto é quem? X mais delta x, y, z. E esse aqui em cima? O aqui em cima é x mais delta x?
Y mais delta Y, Z. E o embaixo? X mais delta X. Aqui é X mais delta X. Não, mas é na componente X. Não, ó, tô aqui, ó, quadradinho. Não pode ver aqui, subiu. Tá, mas é na componente Y. Sim, subiu na componente Y. Mas que ponto que é esse? X mais delta X, Y, Z. Não, mas aí. Aqui estava X, Y, Z. Mas está na componente X. Se está na componente Sim. X, não. Vamos olhar aqui para lá, mais fácil. Esse ponto aqui é X, Y, Z. Eu andei até aqui. Que ponto é esse? X mais delta X, Y, Z. É esse cara aqui. Você vai entender já. E esse é o ponto aqui de cima. X mais delta X, Y mais delta Y, Z. É esse. Por que é importante identificar isso? Porque o incremento ali, daqui para cá, o incremento foi dado só em quem? Só em Y. O X manteve constante. Entendeu? O X que começa e o X que termina é o mesmo. Então indica que o incremento foi dado só em Y. Se o incremento foi dado só em Y, o que é aquilo ali? Derivada parcial relativamente a Y. Pronto, meu povo. Essa é a componente Z do rotacional. E aí dá para vocês já terem algumas coisas. Quem é que não aparece em hipótese alguma na componente Z do rotacional? As componentes Z do campo. Certo? E aí você olha, você fala, cara, olha o rotacional em coordenadas cartesianas. É a derivada parcial relativamente aí, a derivada parcial da componente Y do campo referente a X. E a derivada parcial da componente X do campo referente a Y. É trocado. Tudo bem? Vou concluir aqui, aí eu já encerro. Aí eu deixo para terça primeira aula, né? E terça eu dou uma interpretação geométrica do rotacional. Agora foi. Vai. Ó. Assim, vamos colocar aqui. Ó. Assim. Vamos lá, meus amiguinhos. Rot de F. O rotacional é um campo calculado no ponto X, Y, Z. Bom, vamos tentar adivinhar, ó. Vamos tentar adivinhar. Vamos achar a componente, ó, acompanha comigo. Componente I, componente X do campo. Quem é que não vai aparecer? O I. Não vai aparecer X. Tá certo? Então vai ter uma derivada parcial relativamente a Y, certo? Menos uma derivada parcial relativamente a Z. Bem? Bom, mas quem é relativamente a Y? Del F Z. Estou só seguindo a estrutura que está lá. Quem é relativamente a Z? A componente Y no campo. Tudo isso na direção I. Tudo bem? Certo? Então vamos para a componente ver se eu acertei ou se eu inverti a ordem. Eu acho que eu inverti a ordem.
Depois eu vou ensinar um truquezinho. Esse daqui é positivo. Como você sabe disso? Ué? Oi? Que ordem você fala os três? Y, Z. Então é positivo. Tá vendo que aqui está falando a ordem errada? ZY negativo. Tudo bem? Por isso que quando você for colocar, Certo? Então, vamos eu de novo. Del F Y, certo? Del Z menos del F Z del Y. lá em cálculo, eu sei que tentava lembrar os de cima e os de baixo, eu sempre o contrário. Isso daqui, por que eu lembro? É um negócio chamado cálculo tensorial. Isso aí é o tensor de Levi-Tivita. É o tensor de Levi-Tivita. Se você pega a ordem x, y, z, ou z, x, e vai trocando, tudo dá positivo. Se você troca uma ordem, é negativa. Então, tá vendo? Aqui está na ordem, ó, y, z, ó, na realidade está, ó, x, y, z. Ok? Aqui, x, z, y. Quer ver? Vamos tentar no próximo. Vamos tentar no próximo, ó. Del menos del, ó. Aqui é na direção J, não é? Aqui na direção J. F, ok? X, Y, Z. Então aqui, ó, Y, Z, X. Então aqui é só trocar. Não, porque dx, x não vai dar x vai dar y. Certo? Qualquer coisa eu coloco aqui no canto. Ó, X, Y, Z. Só que aqui eu já parto do Y. Z, opa, parto do Y. Z, X. Tem que lembrar aquelas matrizes para formular. Mas é uma matriz. Essa Mas é essa observação que faz os caras colocar, para você não precisar ficar decorando o tensor, para você jogar na notação matricial. Ó, mas isso é uma regra mnemônica, tá? Não é um determinante, né? É uma regrinha, deixa eu ver. Vê se bateu, ó. Aqui está o K. Ó, del F, del F, del. Ó, então lá. Z, Y, Z. Não, deu X. Daí, Direção K não tem Z. X. Direção K não tem Z. Tá? Ou a regra mnemônica. Vocês também marcam a aula desse horário? Não, já foi acordado. Vocês estão sentadinhos aí. Tô cansadão. Tá pegando com seu cinturão. Você tá mais acordado que eu. J. K. Ó, essa é a regrinha mesmo. Porque, assim, mas cara, eu já pesquisei, assim, o cara percebeu, bateu o olho nisso aqui. Você podia montar isso na matriz. Tá? Porque assim, a gente, quando a gente aprende cálculo, tem a impressão que parte da matriz. Não. A matriz é só uma regra. Tá? Então aqui você coloca as coordenadas de J, Aqui você coloca del X
del y, del z. E aqui você coloca as coordenadas do campo. Fx, Fy, Fz. E pronto. Só fazer. E aí, ó, gostei assim da ideia da Laura, que é uma coisa que eu nunca tinha percebido realmente. Eu pego tanto no tensor de Leftivka que eu não tinha notado. Olha a ideia da Laura. X, Y, Z. Você vê naquela mesma ordem que eu tinha falado. Y, Z, X, positivo. Z, X, Y, positivo. No sentido aqui assim, troca e fica negativo. Certo? Agora vocês têm uma regrinha para, pelo menos em coordenadas cartesianas, determinar o potencial, se o campo é ou não conservativo. Em coordenadas. Em coordenadas esféricas ou cilíndricas. Ó, podemos fazer, porque assim, coordenadas esféricas, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou escolher coordenadas esféricas, você tem 3 direções, R, θ e φ. Você quer achar qual coordenada do campo, do rotacional? Porque se você quiser achar na coordenada R, então o R, ele é perpendicular a uma esfera. Então você tem que desenhar um caminho fechado ao longo da esfera, variando θ e φ. Entendeu? Então tá aqui a esfera. Eu estou sem o compasso. Está aqui a esfera. Mantigo R. Ali eu mantigo o Z constante. Então vou manter o R constante. Então você vai fazer o caminho aqui, subir e voltar. Aí você acha a componente R. Só que não vai dar para generalizar igual é aqui, porque lá dá tudo bonitinho. Por que aqui dá para generalizar? Porque se eu quero a componente X ou a componente Y, eu também vou desenhar retângulos. Agora você percebe, eu quero a componente R aqui. E se eu quiser a componente θ? Eu tenho que variar o R e o φ. Eu tenho que manter o θ constante. Um cone. Eu tenho que manter um cone e fazer alguma coisa num cone. Você vai variar isso assim, nossa. Certo? E se eu quiser variar o φ? Se eu quiser a componente φ? Aí é um plano. O φ constante é um plano. Porque você varia aqui. E o R, cara, Oi? Não, ó, o θ, vamos tentar ver, ó. Deixa eu tentar ver aqui. Para visualizar aqui. Mas assim, é um trabalho grande, ó. O θ constante, ó, isso aqui é o θ constante. Olha lá, o Eugênio. Ó, aqui, ó, aqui é θ constante é um cone. Agora, φ constante é um. É que eu não estou conseguindo variar o θ nisso. Não. Φ constante é um plano aqui, ó. O φ constante é esse ângulo. Então é um plano. O R varia para cá. E o θ para baixo. Cara, bem trabalho. Vai ser assim, ó. Em R você sobe, ó. Você sobe em R, volta assim, mantendo o R variando o θ, dando plano, desce em R e fecha. É um plano. Só que o desenho vai ficar um desenho. Não é igual aquele incremento que a gente deu. Não, esse é mais difícil. Ó, quem quiser visualizar,